Meus amigos, a Sony se deu mal mesmo com esse fim do acordo entre ela e a Disney para compartilhar o Homem-Aranha e o fim do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, tendo até um baita de um fracasso recentemente com o relançamento do filme. Mas e agora, como estamos nessa situação? Existe mesmo uma possibilidade de um novo acordo ser realizado entre as empresas? Ou já era pro Homem-Aranha mesmo? Vamos conversar sobre isso tudo, a situação do nosso personagem querido, aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Lokia, seja muito bem-vindo a esse canal com vídeo todos os dias conversando sobre esse universo de cinema, quadrinhos, super-herói, todo esse mundo que a gente adora. Se você ainda não é um Lokia, se inscreve no canal, ativa as notificações e pronto, você já faz parte desse canal maravilhoso aqui, onde a gente sempre se encontra. E hoje é dia de falar do nosso amigo Teioso, não é? Logo depois do fim das negociações e do fim do acordo entre Sony e a Disney, todo mundo estava falando sobre isso, eu fiz 3 vídeos aqui falando a respeito, inclusive olhando por um lado positivo. E agora? O Homem-Aranha está fora do universo cinematográfico da Marvel, e o que pode significar para o personagem? Isso pode ser bom, na verdade? Vamos tentar ser otimistas, não é? Fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. E sabe quem está otimista também em relação a isso? Nosso queridíssimo Tom Holland, o próprio ator que interpreta o Peter Parker. É óbvio, ele pode estar sendo político, defendendo a Sony, que afinal de contas é a empresa que contrata ele como Homem-Aranha, então ele não pode sair por aí falando mal da Sony como bem entender. Mas o que importa é que mesmo nessa situação incerta para o futuro do Homem-Aranha, ele tem se demonstrado cada vez mais otimista e falou inclusive que o futuro do Homem-Aranha é grandioso nas mãos da Sony. Nesse meio tempo, certamente alguém já veio falar com ele, conversar com ele, tranquilizar ele, inclusive, talvez, falando que ele vai continuar no papel mesmo, que é uma dúvida que havia sido levantada na época. Peraí, então o Tom Holland vai deixar de ser o Homem-Aranha? Eu vi muita gente pulando para essa conclusão. Acabou o acordo entre Sony e Disney, então Tom Holland não seria mais o Homem-Aranha. Mas, ao que tudo dá a entender é que não, o Tom Holland de fato vai continuar como Homem-Aranha, apesar de que todas as declarações do Tom Holland que tem viralizado pela internet são meio ambíguas. Inclusive essa que ele falou aí, o futuro do Homem-Aranha é brilhante na Sony, é grandioso, não deixa claro que vai ser um futuro grandioso com ele interpretando Peter Parker, não é? Ao mesmo tempo que ele também já deu declarações que dão a entender que de fato ele vai continuar. Por exemplo, quando perguntaram ele nas redes sociais se ele gostaria que acontecesse o que aconteceu nos quadrinhos Ultimate da Marvel, onde o Miles Morales substituiu Peter Parker como Homem-Aranha. Naquele universo paralelo, você já deve estar habituado com a história do universo Ultimate dos quadrinhos da Marvel, né? O universo Ultimate surgiu quando a Marvel quis criar uma linha editorial para contar histórias dos super-heróis de uma forma um pouco mais realística, que parecesse um pouco mais com filmes. Isso aconteceu lá pelo início dos anos 2000, quando estava começando o burburinho ali de adaptações de quadrinhos para o cinema. E foi nesse universo alternativo aí, que é o chamado universo Ultimate, dessa linha de quadrinhos, onde a Marvel estava reimaginando os seus personagens, que surgiu inclusive o Nick Fury do Samuel L. Jackson. O Nick Fury foi inspirado no Samuel L. Jackson e o Samuel L. Jackson deixou que isso acontecesse com a condição de que se um dia virasse um filme, ele teria que interpretar o Nick Fury. E foi o que aconteceu, não é? Felizmente, sucesso para todo mundo. Mas enfim, nessa linha Ultimate, o que aconteceu? O Peter Parker chegou a um momento que morreu e foi substituído por um outro carinha com poderes de aranha, que se tornou o novo Homem-Aranha do universo Ultimate, e esse carinha é o Miles Morales, que hoje a gente conheceu através de uma história um pouco diferente naquela animação do Homem-Aranha no Aranhaverso. Aliás, não é nem tão diferente assim, porque na história do Homem-Aranha no Aranhaverso, o Peter Parker da realidade do Miles Morales de fato morre e é substituído pelo Miles Morales como Homem-Aranha, né? Então, olha aí. Perguntaram pro Tom Holland nas redes sociais se ele gostaria que isso acontecesse, e ele disse que não, ele preferiria interagir
com o Miles Morales, eu preferia que os dois fossem Homem-Aranha, ou seja, ele quer continuar sendo Homem-Aranha e, de fato, provavelmente vai continuar sendo Homem-Aranha, apesar de não termos nenhuma confirmação oficial carimbada ainda a respeito disso. Tom Holland está tão feliz que ele falou em uma entrevista, inclusive, que acha que o Homem-Aranha dele é melhor que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é aquele Homem-Aranha clássico dos primeiros filmes que todo mundo ama. O que o Tom Holland falou foi o seguinte: o jeito ingênuo do meu Peter Parker faz com que ele seja mais interessante, eu acho. Dá a ele mais espaço para crescer. Se você começa todo seguro de si, não tem nenhum lugar para ir. Ou seja, ele falou basicamente que ele é o melhor Peter Parker, pô. E tá certo, se ele quer continuar interpretando o Homem-Aranha, é bom ele defender a causa dele. Só que a gente sabe que o futuro do personagem não depende do ator, depende do estúdio. E no momento, a situação é que, de fato, o Homem-Aranha está fora do universo cinematográfico da Marvel e ponto. Porém, existem sim rumores de negociações que podem continuar, até porque a Sony tomou umas porradas bem pesadas de crítica e inclusive tiveram um fracasso com o relançamento do filme, e vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O que parece novidade sobre essas renegociações do personagem é que aparentemente existe um prazo limite para isso acontecer. Não é tipo, tranquilo, eles podem renegociar o Homem-Aranha, mas aí renegociam quando quiser. Não, existe uma data limite. De acordo com as fontes do site We Got Discovered, a data limite para essa renegociação do Homem-Aranha compartilhado entre Disney e Sony seria meados de 2020, ou seja, a metade do ano que vem. E o motivo disso é muito simples, porque nessa data a Sony iria começar a trabalhar em Homem-Aranha 3, ou seja, na sequência de Homem-Aranha Longe de Casa. O que faz muito sentido com a proposta que os filmes do Homem-Aranha estão tendo, que é de um filme a cada 2 anos. Homem-Aranha de Volta ao Lar saiu em 2017. Homem-Aranha Longe de Casa saiu em 2019. Então, no meado do ano que vem, eles já teriam que começar a gravar, a fazer essa produção do filme de fato. Porque nesse meio tempo, de agora até o meado do ano que vem, eles estariam apenas na pré-produção, ou seja, estudando quais as possibilidades do filme, trabalhando talvez em um roteiro. Não teriam começado a gravar, não teriam nenhum material físico definido do filme ainda. E se até o meado do ano que vem a Disney e a Sony chegarem a um acordo, o que aconteceria provavelmente é adiar o próximo filme do Homem-Aranha, porque obviamente eles precisariam refazer toda essa etapa de pré-produção, reescrever o roteiro, redecidir como o personagem iria continuar, e isso demoraria um pouquinho mais. Felizmente, os rumores indicam que esse acordo está caminhando para uma boa direção. Foram fontes do próprio We Got Discovered que informaram isso, e se você parar para pensar, esse vazamento do fim do acordo entre as duas empresas não era nem para ter vazado, ou seja, Homem-Aranha fora do universo cinematográfico da Marvel é o tipo de coisa que ficaria oculta até bem mais para frente. Ou seja, eles têm sim interesse de continuar negociando. E segundo as informações, se esse novo acordo for alcançado, ele será bem mais longo que o primeiro, ou seja, incluirá muitos anos aí pra frente, muitos filmes do Homem-Aranha e mais, incluiriam todos os personagens secundários do Homem-Aranha, tipo Venom, Morbius, o Vampiro Vivo, que tá ganhando o filme, aí interpretado pelo Jared Leto, que foi o Coringa no filme do Esquadrão Suicida. E a dúvida que ficaria pra gente é: o acordo incluiria os personagens secundários do Homem-Aranha, porém, esses personagens secundários seriam retrabalhados, reapresentados no universo cinematográfico da Marvel, ou simplesmente o Homem-Aranha da Sony e da Marvel Studios, que é o Tom Holland, iria poder participar dos filmes que a Sony produziria independentemente, como aconteceu com o Venom? É a Marvel que iria retrabalhar o Venom, ou o Venom continuaria do jeito que tá? Porque não é novidade pra gente que a Sony quer o Homem-Aranha do Tom Holland fazendo um crossover com o Venom. Saíram recentemente, inclusive, notícias de que o Tom Holland gravou uma participação especial para o filme do Venom, porém a Marvel Studios vetou. Falou, não coloca o Homem-Aranha que a gente tá colocando no universo cinematográfico da Marvel junto com esse filme do Venom, não pode. Porque no acordo anterior a Marvel tinha esse poder. Se houver um novo acordo,
talvez isso não aconteça e a Sony tenha mais autonomia com o personagem. Inclusive, outra coisa que estão especulando é que se esse novo acordo surgir, a Sony tem até possibilidade de usar personagens do universo cinematográfico da Marvel nos seus próprios filmes. Por exemplo, usar o Nick Fury nos próximos filmes do Homem-Aranha, ou usar o Nick Fury no filme do Venom, por exemplo. Tudo isso vai depender de que forma a negociação que eles estão tendo vai tomar. E para falar a verdade, ter as duas empresas trabalhando juntas para desenvolver o universo do Homem-Aranha, em vez de ter só a Sony ou só a Disney, a Marvel Studios desenvolvendo o Homem-Aranha, seria muito melhor, porque as duas empresas poderiam produzir mais filmes, produzir mais conteúdo pra gente. E é claro, tem aquela desconfiança muito justificada da Sony fazer coisas que são ruins, mas ela também fez coisas que são boas, então se é pra arriscar, que arrisque fazendo mais, e tendo a Sony e a Marvel Studios trabalhando juntos, eles vão arriscar mais. E outro motivo pelo qual esse acordo ser tão provável é que a Sony foi muito criticada. Ela foi taxada como a vilã desse acordo todo. E o fracasso mais recente disso foi o relançamento de uma versão estendida de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu anunciei aqui há um tempo já no canal que a Sony relançaria o Homem-Aranha em versão estendida. De fato lançou, mas só lá nos Estados Unidos. E o fato de terem lançado só nos Estados Unidos já é um grande indício de que foi um fracasso gigantesco. Na internet houveram várias pessoas falando que não foram exatamente como uma forma de protesto pelo Homem-Aranha ter saído do universo cinematográfico da Marvel, e para falar a verdade, pelo que a gente sabe, os 7 minutos adicionais que o filme ganhou nem foram grande coisa assim. Foram principalmente cenas ali no início do filme, onde o Peter Parker estava fazendo coisas para se preparar para a viagem que ele faria para a Europa. Exatamente como a gente tinha especulado no vídeo que eu falei sobre essa versão estendida. E a Sony inclusive liberou oficialmente um trecho dessa versão estendida, que é uma cena inédita que vai estar no Blu-ray do filme. É o Peter Parker entrando na fila para tirar o passaporte dele, e é onde aparece o drone aranha, que é a aranhazinha que sai do uniforme, do primeiro uniforme que o Tony Stark faz pra ele, e que desapareceu no filme Homem-Aranha Longe de Casa, né? Na versão que a gente viu nos cinemas, não tinha essa aranhazinha. Na internet também tava andando uma outra cena, onde o Mistério tava conversando com a equipe dele, no momento em que eles ainda estavam produzindo como iria ser o ataque deles, mas no fim das contas não foi mesmo grande coisa que adicionou a essa versão estendida do filme que ninguém quis assistir. Depois de tomar uma porrada dessa, a Sony só pode estar maluca em não esperar um fracasso do próximo filme do Homem-Aranha. Será que simplesmente a popularidade do Tom Holland iria garantir o sucesso de Homem-Aranha 3 produzido só pela Sony? Ou a Sony deveria mesmo aceitar o acordo com a Disney de vez? Acho que o que a internet mostrou é que ninguém tem confiança na Sony mais. O que você acha? Comenta aqui embaixo qual a solução perfeita para o Homem-Aranha. A Sony precisa ceder? Precisa dividir o personagem com a Marvel Studios? E como isso aconteceria idealmente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui do lado tem uns vídeos que você talvez não tenha assistido, então clica ali, assiste, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.